Na série, conhecendo o artista será a vez de Claude Monet. Claude Monet é considerado o pai do impressionismo. Sua vida foi repleta de sucessos, desafios e profundas mudanças na vida enquanto profissional. E foi ele, com uma das suas pinturas, que deu o nome a todo o movimento. Nascido em Paris em 1840, Monet passou a infância e adolescência em Le Havre, para onde a família se mudou para trabalhar. O pequeno artista, ainda quando criança, começou a mostrar seu talento desenhando a lápis e carvão caricaturas das pessoas mais famosas da cidade que lhe trouxeram fama e dinheiro com as primeiras obras que começaram a ser vendidas. Conheceu o pintor Eugène Bourdin, que foi o primeiro a apresentá-lo à pintura ao ar livre. Impulsionado pela influência de Bourdin, Monet entendeu, sem sombra de dúvida, que o seu caminho seria seguir carreira como artista. Ele então decidiu ir estudar em Paris. Em 1859, após a morte de sua mãe, e graças a algum dinheiro que tinha guardado, entrou na Académie Suisse. Foi lá que teve um contato maior durante alguns anos com artistas como Pissarro, Sisley e Renoir. Em 1860, Monet precisou interromper sua carreira artística para servir ao exército que, naquela época, duraria 7 anos, a menos que se encontrasse um substituto. Alistado no regimento de caçadores na África, ficou encantado com as cores naturais do ambiente das savanas. 2 anos depois, ele adoeceu e foi forçado a voltar para casa. Assim, Claude Monet voltou a Le Havre e retomou sua vida como artista. No verão de 1864 mudou-se para Honfleur com seu amigo Basile, onde se especializou em pintura de paisagem marinha. Mas algo mudou na vida de Monet. Depois de uma briga com o pai, o artista perdeu o suporte financeiro que o sustentou durante seus anos de formação. Monet voltou a Paris, onde suas obras foram admitidas pela primeira vez à exposição. Nesse período, teve grandes influências de Courbet nas obras. Mas afinal, o que foi o impressionismo? O impressionismo foi um movimento artístico que teve origem a partir da oposição de alguns artistas às regras da arte acadêmica, e Monet foi um dos precursores do movimento. Os pintores adeptos ao movimento pararam de reproduzir em seus quadros a arte fiel à realidade, realismo. Passaram, desse modo, a retratar a natureza e temas religiosos de acordo com as percepções e impressões que tinham acerca do mundo. Ou seja, o impressionismo marcou a transição da arte realista para uma menos tradicional e subjetiva. É importante pontuar que a visão que os artistas tinham sobre o que pintavam não era simplista. Pelo contrário, todos eles possuíam uma visão diferenciada e um olhar único sobre os objetos, paisagens e conceitos. Desse modo, o impressionismo nasceu e passou a valorizar a iluminação natural nos quadros. Foi a partir daí que os pintores passaram a frequentar menos os estúdios e mais os ambientes ao ar livre. Assim, o principal objetivo foi capturar de forma sensível as tonalidades distintas que se refletiam em objetos e paisagens de acordo com a incidência da luz solar no decorrer do dia. Algumas das principais obras de Claude Monet incluem Nenúfares, Impressão, Nascer do Sol, Mulher com um Guarda-Sol. Claude Monet faleceu em 5 de dezembro de 1926, aos 86 anos, devido a complicações relacionadas a um câncer de pulmão. Ele passou por uma longa batalha contra a doença antes de falecer em sua casa em Giverny, França. Claude Monet teve 2 filhos. Seus filhos eram Jean Monet e Michel Monet. Jean era filho de sua primeira esposa, Camille Doncieux, enquanto Michel era filho de sua segunda esposa, Alice Chédet. Ambos os filhos desempenharam papéis significativos na vida de Monet, e Michel também assumiu a responsabilidade de cuidar do legado artístico de seu pai após a morte deste. Se gostou do vídeo, compartilhe. Se quer saber sobre o seu artista favorito, escreva nos comentários. Até o próximo episódio.